Olá, queridos amigos, queridas amigas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que alegria, que prazer, que satisfação de nós separarmos este momento para nós estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria. E que todos tenham um dia assim bastante prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição? E hoje, sábado 24 de janeiro de 2026, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 5, que ela tem como título Brilhando como Estrelas na Noite. Que é essa lição aqui, meus amigos. Lição 5, né? Brilhando como estrelas na noite. E a lição que inicia-se hoje, e que nós estudaremos durante toda essa semana, fala que os cristãos são chamados a serem a luz do mundo em trevas espirituais que se encontram realmente essa humanidade. E essa lição 5, ela tem como referência os seguintes livros e capítulos das Sagradas Escrituras, que estão lá: Filipenses 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Romanos 3 e capítulo 5 também, Efésios capítulo 2, Jó capítulo 1 e 2, Romanos capítulo 16, 2 Timóteo capítulo 4, Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 4 e 2 Timóteo capítulo 1. E na abertura dessa lição 5, nós observamos uma figura e um desenho que representa tudo que nós estudaremos durante essa semana, que é esse desenho aqui, meus amigos, né? Esse desenho aqui, ó. E no lado esquerdo, aqui, ó, esse lado esquerdo, você pode observar que nós vemos algumas pessoas, umas com o coração apagado, estão escuro, estão em trevas, e outras duas pessoas que nós vemos ali, elas estão com o coração brilhando. E no lado direito aqui, meus amigos, da mesma forma, né? Nós temos algumas pessoas com o coração apagado nas trevas e outras com o coração brilhando. E no centro aqui, né? No centro aqui, podemos ver uma pessoa que ela é representada, que ela está com a luz do mundo, com o coração assim brilhando, iluminado, né? E uma das mãos, ela está a lâmpada, a palavra de Deus, e na sua cabeça, se você observar bem ali, a coroa da justiça, que será dada por Cristo a todo aquele que perseverar até o fim, e essa pessoa reflete o verdadeiro caráter de Deus, né? Mostrando que nós devemos ser a luz do mundo, espelhar o verdadeiro caráter de Jesus, proclamando o Evangelho para todas as pessoas e tirá-las dessa escuridão espiritual que elas se encontram. E assim, meus amigos, ser a luz do mundo significa manifestar a bondade, o amor e a misericórdia de Deus, mostrar realmente o verdadeiro caráter do Senhor ao mundo que está na escuridão espiritual, agindo assim, todas essas pessoas que são luz do mundo, devendo agir como guias e exemplos de vida, testemunhos do Senhor, dissipando as trevas do pecado, da injustiça, através de boas obras, né? Mostrando amor, bondade, proclamando o Evangelho e salvando as pessoas, ensinando o caminho da salvação e glorificando a Deus em todos os lugares que nós estivermos, brilhando para que outros vejam que nós somos transformados por Cristo e que elas também desejem conhecer
esse grandioso Deus que criou o universo. E pensando nisto, o responsável pela lição dessa semana, ele colocou o seguinte verso para memorizar, para que nós possamos refletir, que diz o seguinte, ó: façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo, que está lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. E aqui nós vemos, nesse capítulo e versículos, que o apóstolo Paulo diz que se nós queremos ser a luz do mundo, brilhar nessa escuridão que se encontra a humanidade hoje, nós devemos fazer tudo sem reclamar, sem murmurações, né? Sem brigas ou contendas, independente das situações de aflições e provações que nós venhamos a passar, e principalmente como nós vivemos no mundo de hoje, que Paulo fala lá em Filipenses 2, versículo 14. E isto para que a fim de que nós tornemos irrepreensíveis, né, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, corrupta, má, na qual nós possamos resplandecer, brilhar e iluminar como luzeiros no mundo que está na escuridão, no mundo espiritual. E isso está lá em Filipenses 2,15. Jesus certa vez declarou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, que está lá em João 8,12. E isso Jesus falou quando ele esteve entre nós, falou para os seus discípulos, para uma reflexão nossa nos dias de hoje. E o mestre acrescentou ainda mais, ele diz lá: vocês são a luz do mundo, que está lá em Mateus 5,14. Mas como ser essa luz do mundo? Bom, somente por meio de uma transformação de cada pessoa, uma conexão profunda que nós devemos ter com Cristo, e assim a luz que ilumina toda a humanidade será através de Jesus em nós, que diz lá em João 1,9. As perfeitas pegadas deixadas por Jesus Cristo não se trata de uma obediência cega ou forçada para que sejamos luz do mundo, e nem salvação por obras, né? Mas por resultados diretos de quem deseja dar ouvidos à palavra do Senhor, a Bíblia, e ser testemunhas vivas de Cristo. Ou seja, cumprir ou obedecer às Escrituras resulta em uma vida de abundância, né? E ainda promove a propagação do Evangelho. E veja o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6, que ele fala o seguinte, ó: perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Ou seja, isto é, brilhar como essas estrelas da noite, pessoas diferenciadas do mundo, pessoas que mostram o caráter de Cristo, para que as outras pessoas também desejem ser da mesma forma. O apóstolo Paulo explicou em Filipenses capítulo 2, versículos 9 e 11, quando diz que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Cristo ilumina todas as áreas de nossa vida, incluindo até as mais escondidas que nós temos. A luz e o poder do céu estão disponíveis a todas as pessoas, a todos que aceitem a Ele, Jesus, como Salvador e Senhor de sua vida. E nessa semana nós estudaremos com bastante detalhes, assim, diariamente, onde nós abordaremos sobre 3 temas assim, bastante importantes, que são os seguintes. O primeiro,
Consideremos a relação entre fé e obras que o apóstolo Paulo, que ele fala, Filipenses 2, versículos 12 e 13, onde nós deveremos ter um entendimento do que é realmente fazer as boas obras. Não fazer obras para a salvação, mas fazer obras por um coração realmente transformado e feito por amor a Cristo. Fazemos assim porque nós realmente temos realmente uma gratidão pelo Senhor. E essa semana nós estudaremos com detalhes esse assunto. O segundo ponto, que como cristãos nós somos chamados a ser a luz do mundo, onde nós devemos seguir os passos de Jesus, compartilhando a nossa vida com os outros, que também nós estudaremos diariamente sobre esse assunto, e nós aprofundaremos com bastante detalhes, para ter o devido entendimento, que cada pessoa possa realmente ver como é a importância de nós sermos cristãos realmente verdadeiros. O terceiro ponto é as provações, as aflições e dificuldades que nós enfrentamos em nossa caminhada cristã, que não são poucas, elas nos fortalecem para desafios ainda maiores na obra de Deus. Elas são instrumentos usados pelo Criador para desenvolver qualidades essenciais em nós, onde Deus utiliza assim, de uma forma didática para que nós possamos crescer espiritualmente através de sofrimentos, para que nós possamos obter experiências, para que nós sejamos cidadãos do Reino dos Céus. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha realmente essa consciência de se querer ser realmente ser a luz do mundo, para que você seja um cristão verdadeiro, copiando a conduta e o caráter de Jesus, para que realmente na grande volta que se aproxima de Cristo, sejamos realmente todos juntos resgatados para o Reino dos Céus. Que você tenha um belo dia ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.